Que o amor de Deus Pai, a comunhão do Filho Jesus Cristo e do Espírito Santo estejam sobre todos nós neste momento em que queremos refletir na sua palavra. Vocês já precisaram de advogados? O que fez vocês contratarem um advogado? Qual era a necessidade que vocês tinham de ter um advogado ao lado para conversar com um juiz ou conversar com outra pessoa a fim de tentar resolver uma situação? Por que se coloca um advogado ao lado ou se chama um advogado? Você não tem condições de defender a sua própria causa? É interessante a gente deixar e pensar o que significa a palavra advogado. O que é isso? Eu sei que nós temos aí advogados aqui dentro da congregação e quem sabe eles poderiam até dizer melhor o que é, qual é a função de um advogado. Mas olhando um dicionário, eu peço que mude o slide ali, só um primeiro, fazendo favor. Isto. O dicionário ele diz assim, que é um profissional graduado em direito ou provisionado e legalmente habilitado, que orienta e esclarece juridicamente a quem o consulta e age em juízo ou fora dele, é órgão auxiliar da justiça, é um defensor, patrono, protetor, medianeiro. Interessante. O que é um advogado aqui? E o outro slide, mudando aí também, que é um dicionário da própria Escritura Sagrada, ele diz que advogado é alguém chamado para defender um acusado. A palavra grega paracleto refere-se a Jesus Cristo, em 1 João 2, e quer dizer alguém que é chamado para estar ao lado de uma pessoa para defendê-la. Olha como é interessante aqui a definição. Nós temos na primeira definição de um dicionário aí que vocês procurando na internet vocês vão encontrar, ele traz como defensor, patrono, protetor. Então você chama um advogado para quê? Para proteger você, para defender a sua causa. E hoje, lógico, olhando de uma forma geral, até perguntei para o Charles antes de começar o culto, se é possível a pessoa ir lá perante um juiz e defender-se. E na teoria não, apenas em causas muito pequenas em que você pode ir lá e se defender, mas no geral não, você não pode, o juiz nem aceita, até mesmo porque um advogado conhece todos os trâmites legais para chegar, conversar, e até mesmo ele tem a manha para apresentar a sua queixa, a sua causa perante um juiz. Querendo ou não, é isso, ele tem uma manha, ele tem o jeito, ele tem um caminho que ele sabe que vai defender você e proteger você de uma maneira mais tranquila. Eu penso que aqui muitos já precisaram de advogados, talvez nem todos, né? Mas alguns já precisaram de advogados. Se tiveram sucesso naquilo que empreitaram ou não, bom, isso depende muito também da decisão do juiz. Isso não é uma questão que só o advogado, contratando um advogado, você tem a garantia de que a sua causa será ganha. Você contrata, agora se você ganhar ou não, isso é outra coisa. Diante disso, eu peguei o texto da epístola, apenas uma parte dele para o final de semana, que é o texto de 1 João, capítulo 2, versículos 1 a 6. 1 João, capítulo 2, versículos 1 a 6, que diz assim, ó:
Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar, assim como ele andou. Esse é o texto, é uma parte da epístola do final de semana. E vejam que ele começa dizendo algo interessante, ele diz assim, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ora, o que ele está escrevendo, afinal, para que a gente não peque? E outra coisa, é possível o ser humano não pecar? É possível, e a gente às vezes até nos cobra, a gente diz assim, olha, você tem conhecimento da causa, você tem conhecimento dos mandamentos de Deus, por que você não anda nessa linha? Porque só conhecimento não basta, existe todo um contexto às vezes. E o contexto, bem próximo de cada um de nós, é que todos nós somos fracos. Nós somos por natureza, o nosso homem natural, quer dizer, o nosso homem sem Deus, este corpo que vocês têm, é um corpo que ele tem capacidade para pensar, ele tem capacidade de sentir e ele tem capacidade de tomar decisões. E muitas decisões que nós tomamos, muitas vezes de forma consciente, é de pecar. É de pecar. Outras vezes, quando nós nos damos conta, caímos na armadilha, caímos numa tentação e estamos enrolados dentro de um lamaçal do pecado. Acontece. São as ciladas da vida que o mundo nos apresenta, e quando a gente vê, nós estamos sujos, pecamos. Então, é possível alguém não pecar? Não é. Só que essa frase, vos escrevo para que não pequeis, é uma frase de incentivo para que os cristãos lutem contra o pecado, contra as tentações, sabendo que através da vida que a gente leva, nós somos testemunhas de Deus. Através do nosso falar, do nosso agir, nós deixamos a luz de Deus brilhar lá fora. Então, como não é possível, é que ele escreve a frase seguinte: se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha que texto maravilhoso, pessoal. Nós deveríamos nos agarrar a estas palavras com todas as forças, porque todos os dias nós precisamos chegar na presença desse Deus e dizer: Senhor, eu pequei. E ele então está dizendo, nós temos um advogado, nós temos alguém colocado ali, que vai nos representar diante do Pai Celeste. Em outras palavras, é um convite que o apóstolo aqui está fazendo para que reconheçamos de fato, pessoal, para dizer assim, não tenham medo de reconhecer os pecados, não tenham medo de confessar os pecados. Abra o coração sem medo. Ah, mas eu não preciso abrir aqui, falar aqui na frente de vocês todos os meus pecados.
mas abrir o coração perante o Senhor, perante Deus. Se há algum pecado que te atormenta, mesmo depois de confessar, mesmo depois de receber o perdão de Deus aqui, e ele continua te atormentando, pois procure ajuda. Procure ajuda. Mas procure alguém que de fato vai te ajudar, e não alguém que vai bater nas tuas costas e dizer assim: todo mundo faz isso, segue a vida. Essa pessoa não vai te ajudar. Então procure o seu pastor, procure um cristão para abrir o seu coração e para que ele anuncie o perdão de forma específica, direta para você. E você vai ver o quanto isso faz a diferença. Até o texto ele diz que ele é a propiciação, quer dizer, ele é aquele que foi dado pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Será que às vezes os cristãos eles não estão também em parte sendo egoístas na sua forma de testemunho, porque acham que o céu não tem lugar para todo mundo? Ele diz: gente, o perdão não é só para vocês. Infelizmente essa foi a visão do povo de Israel do Antigo Testamento, que achava que eles eram o povo e só eles eram os escolhidos, assim como tem alguns aí fora afirmando que só a salvação por meio deles, ou no templo deles. Então se torna um evangelho egoísta, se torna uma pregação da palavra de Deus interesseira. Ele diz: olha, esse advogado ele foi colocado pelo Pai pelos vossos pecados, mas não só pelos vossos, mas do mundo inteiro. Então aqui tem uma proclamação, até dá para dizer assim que é uma continuação do final do Evangelho de Mateus: ide, pregai o Evangelho. Esse sentimento ele precisa ser superado muitas vezes por nós. Quando você não tem condições de pagar um advogado aqui no mundo para ir lá na justiça perante um juiz e defender a sua causa, o Ministério Público diz: olha, nós temos um advogado aqui, mas você não pode ir sem advogado. Então você vai pegar aquele advogado que está ali à disposição do Ministério Público. Se ele é bom ou se não é bom, não faz mal, ele está ali para te servir. Agora, olha a grande diferença. Nós temos e nós vamos nos apresentar. Mais cedo ou mais tarde nós vamos estar diante do nosso Pai Celeste. E ai daquele que querer chegar sem um advogado lá. Então esse Pai Celeste, ele disse: eu estabeleço o meu filho para ser o seu advogado. Porque ele oferece algo realmente que eu quero. Ele oferece perfeição, ele oferece um sangue puro, ele oferece um sacrifício agradável aos meus olhos. Ele manda, não aquele que está sobrando, mas ele mandou o melhor advogado que o mundo pode ter, que eu e que vocês podem ter. Ele mandou o melhor. Pena que alguns continuam dizendo: eu não quero esse advogado. E então eles querem apresentar o próprio advogado deles. Eles querem chegar lá e dizer: Senhor, dá uma olhada aqui, quanta coisa boa eu fiz na minha vida, olha só, apresentar uma lista para Deus. Veja quanta coisa boa eu fiz, eu mereço o céu. Então ele mesmo se apresenta como o próprio advogado. Ele tenta justificar os seus pecados e ganhar o perdão por aquilo que ele fez. Outros preferem invocar os mortos para ser os seus advogados.
Que esses mortos então se apresentem lá perante Deus e intercedam pelos que estão aqui. Isso não vai acontecer. Outros preferem apresentar e ouvir certos advogados chamados horóscopos, cartomantes e assim por diante, para saber o que vai acontecer na minha vida daqui para frente, o que vai acontecer hoje. E muitos não saem de casa sem ouvir o que esse advogado deles lá diz, e isso acaba se tornando o próprio Deus deles. Outros preferem pegar o advogado dinheiro ou o advogado poder, porque sim, agora eu acho incrível que numa pandemia e numa miséria que o mundo está aumentando, a cada pouco tempo a gente lê uma reportagem que o fulano de tal, a riqueza dele aumentou em tantos milhões, bilhões e assim por diante. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Eu não estou criticando e também não estou nem um pouco com inveja do dinheiro que eles estão ganhando. Mas no meio de uma miséria, enquanto a miséria está aumentando e o percentual de pessoas famintas está aumentando cada vez mais, o mundo ainda consegue aplaudir as pessoas que estão ganhando, quem sabe em cima da própria desgraça dos outros. Então eles acham que o dinheiro é o seu advogado, que eles vão juntar, e lá quando chegar no final eles vão apresentar o extrato bancário para Deus, e Deus vai dizer: muito bem, esse é o seu advogado. Pois eu digo para vocês, sem medo de errar, que todos esses advogados e todos aqueles que chegarem com eles lá não terão salvação e estarão no inferno. Esse é o caminho. E isso não sou eu que estou falando, mas é o próprio Deus que afirma isso. Não troquem o advogado que Deus te deu. Se você quer ser recebido lá nessa casa, não troque esse advogado. João 3, 17 a 18 diz assim: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo. Lá naquela ocasião que Cristo veio, não foi para julgar o mundo, e não foi mesmo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Chegar diante de Deus sem esse advogado que o Papai do céu te deu, de graça, você não precisa pagar por ele. Esse é um advogado que não tem honorários para pagar depois no final, mas é um advogado que ainda, além de vir defender a sua causa, ele defendeu a sua causa perante Satanás, perante o mundo, te livrou disso, e agora te apresenta perante o Pai Celeste. Ele defende a sua causa, ele diz: Pai, esta pessoa, esse é o teu filho. Sim, temos um excelente advogado perante o Pai. Perante o Pai. Ele é a propiciação, ele foi dado pelo nosso Criador. Ele é o nosso Redentor, é aquele que nos redime, que nos compra de volta para sermos e pertencermos ao reino celeste. Esse advogado, Deus colocou ao nosso lado para caminhar dia após dia. Esse advogado, ele só não vai estar presente conosco só lá no último dia, mas ele caminha ao nosso lado todos os dias. Ele nos conduz pelo caminho correto, para que assim permaneçamos fiéis e sejamos apresentados e defendidos por Ele diante do Pai Celeste. Não abandonem esse advogado, não troquem esse advogado, continuem firmes com ele, porque assim
nós entraremos diante da casa do nosso Pai, que está nos aguardando lá no céu. Que o seu coração não desista dele. Amém. Vamos cantar o próximo hino?